Já podemos começar. Então, boa noite a todos. Boa noite também para a Luz Vermelha. E muito obrigado por terem vindo aqui nesta noite relativamente fria, um pouco chuvosa, para ouvir a conversa que vou ter com a Rita Taborda Duarte, a quem também agradeço estar aqui connosco. Muito obrigado, Rita. Não, eu é que agradeço e dizer antes de tudo, estou muito contente de estar aqui no Passa Palavra e agradecer-vos também muito por estarem, a todos e todas, por estarem aqui connosco dispostos a ouvir-me, assim tenham alguma coisa interessante para dizer, para vos dizer. Espero Isso é o que nós vamos ver agora. Eu vou ler uma pequenina biografia da Rita para no fundo, a apresentar. E depois faríamos isto uma conversa. Sim. Podíamos começar com os livros infantis, que é o pretexto também que nos traz aqui, que é esse último livro que publicaste, Gaspar com os pés bem assentes na lua, e depois falar um bocadinho também da poesia, sim, com a obra que reuniste há pouco tempo. A Rita nasceu um ano, menos um dia antes do 25 de Abril, e depois, nesta pequena biografia que ela mandou, tem sempre com um ponto de interrogação, o que é o título de um livro infantil dela. É poeta, professora do ensino superior, autora de livros para a infância e escreve regularmente sua poesia e ensaio nas mais diversas publicações. Tem um podcast que começou há relativamente pouco tempo, uns meses talvez, uns meses, com o Francisco Louçã e o Fernando Alves, chamado Um Pouco Mais de Azul. Na poesia ela publicou desde 1998, o primeiro livro chama-se Poética Breve, na Black Sun Editores, a que seguiram mais 5 e depois a obra completa, que saiu o ano passado, que tem este título Não Desfazendo, com toda a poesia reunida da Rita. Na literatura infantil, ganhou em 2013 o Prémio Branquinho da Fonseca do Expresso da Gulbenkian, com o livro A Verdadeira História da Alice, e tem escrito com regularidade para crianças e jovens, contando com 16, tem aqui uma dezena, mas já são 16 livros que eu contei, 16 livros publicados. Este livro ganhou o prémio de Inês de Castro, da Fundação Inês de Castro, o de poesia, e os livros que nos trazem verdadeiramente aqui são estes dois. Este aqui por razões um bocadinho mais biográficas e ainda estamos a celebrar os 50 anos de 25 de Abril, que é o Sempre, que é uma edição da Assembleia da República, das edições da Assembleia da República, e o Gaspar com os pés bem assentes na lua, com ilustrações do Sebastião Peixoto, numa edição da Caminho, que é uma editora pouco conhecida, onde ela tem publicado as coisas, e eu não estou a dizer isto por estar aqui um dos editores da Caminho, nem nada. Uma editora recente, pequena, a começar... Tem potencial. Tem potencial, não tem? A Caminho tem potencial. Tu tens publicado praticamente tudo na Caminho do ponto de vista da editora infantil. Sim, praticamente sim, tirando este Sempre e mais um outro livro, sim, que sai por outras razões. A primeira coisa que eu quero perguntar tem a ver com este livro do Gaspar, com os pés bem assentes na lua. Como é que surgiu esta história de destratar desta maneira tão soez a lua, coitada? Achas que a lua é muito maltratada? Bem, se isto é ser bem tratado... Este livro tem uma história engraçada, que foi uma pequenina... Começou por ser um pequenino conto que eu escrevi para um projeto de homenagem ao António Torrado, num projeto que acabou por não se concretizar, e depois esqueci-me dele. E depois, só muito mais tarde, é que recuperei aquela história e que já li sem... a reconhecer, gostei dela, a reconhecer como fossem as minhas palavras e
E achei alguma graça a isso, termos esquecido completamente de um conto e depois estar a ler um texto não como autora, mas só como leitora. Depois resolvi transformá-lo neste texto maior. Eu não acho que a Lua não é assim tão destratada. Sim, estava a ser um brincar. bocado hiper. Não, o que eu acho é que o Gaspar, que é o protagonista deste livro, tem esta capacidade de olhar para as coisas e ver sempre muito mais do que aquilo que está à superfície. Portanto, não se deixe enganar pelo óbvio, por aquilo que nos aparece à frente, por aquele ar tão brilhante e tão bonito da Lua. Portanto, é esse processo um pouco desconfiado da Lua que o quer agarrar. No fundo, isso é uma metáfora. A Lua quer-nos agarrar e quer-nos tornar a todos aluados, é certo, e o Gaspar percebeu isso, mas é uma metáfora para dizer que se calhar este mundo era muito melhor se nós não fôssemos tão tecnocratas e se estivéssemos sempre todos um bocadinho atentamente distraídos. E é um bocadinho sobre isso. A metáfora que tu utilizas e que é um achado é nós não estarmos sempre com os pés bem assentes na terra, mas estarmos com os pés bem assentes na Lua. Esta que também capacidade de nos podermos perder. Eu cada vez ando mais obcecada com o tempo, mas que conseguimos perder a pensar nas coisas, a pensar no tempo, a tentar distraidamente a ver o mundo de uma outra maneira. No fundo é o que faz o Gaspar, que depois é apanhado pela Lua, depois faz aqui uma série de brincadeiras com as palavras do aluado, do lunático, com os pés bem assentes, mas na Lua, estas expressões que nós usamos, ter fase, etc., como se esta linguagem da Lua nos tivesse invadido a todos e se calhar se vivêssemos num mundo mais brilhante isto era tudo um bocadinho Tu até utilizas um artifício na paginação que é o uso que tu fazes de algumas palavras menos evidentes para as crianças com um quarto, isto é um quarto minguante. Sim. Pronto, porque tu chamas a Lua mentirosa, mas tu sabes que a Lua é mentirosa mesmo. Sim, acho por causa do quarto crescente e do quarto minguante. Acho que a Lua é mentirosa, assim como tudo no mundo é mentiroso. Vamos lá ver, as crianças têm uma capacidade, se é que os adultos deixaram de ter, que é perceber, isto é um verso do Mário Quintana, que tudo é outra coisa, não é? Nada é o que é, não é? Nós, adultos, conseguimos olhar para uma nuvem e ver de vez em quando lá imagens, mas uma criança consegue olhar para tudo o que existe no mundo e consegue pensar nela como sendo outra coisa totalmente diferente. Consegue chegar a uma cama e a cama ser um barco. Um exemplo que eu muitas vezes dou quando vou às escolas tem a ver com o símbolo da cidade de Lisboa, que todos nós adultos conhecemos e sabemos o que é, não é? Naute, São Vicente, os Corvos, etc. Quando eu era miúda, via essa imagem. A minha avó morava em frente ao Mercado de Forno de Tijolo, em Lisboa, portanto o mercado municipal, tinha a imagem do símbolo da cidade de Lisboa. Eu sempre olhei para aquilo, não temos aqui como projetar a imagem, mas sempre olhei para aquela imagem da nau como um terrível gigante, com uma boca muito aberta, com um chapelinho ridículo, que era a gávea, com os corvos, que fazia assim uns cachos de cabelo, e sempre achei que era o gigante de casa da minha avó. Eu tenho um bocadinho de vergonha em dizer quando é que eu percebi que era o símbolo da cidade de Lisboa, o que é que significava. Portanto, esta capacidade de olharmos para o mundo e vermos outra coisa e podermos reparar nas coisas e nas próprias palavras, para mim é muito importante. Portanto, o livro está pontuado com uma série de palavras difíceis para crianças, se calhar difíceis para alguns adultos, expressões que não são muito comuns, por exemplo, tirar a pinta a, esse tipo de expressões, e eu convoquei tudo isso para o livro. Porquê? Porque aquilo que não se sabe, fica-se a saber. Eu não vejo problema nenhum com o não se... Aliás, a maior parte das coisas do mundo nós não sabemos, não é? O pior é se não repararmos nelas para ficarmos a saber e a conhecer e em vez de termos um mundo perfeito, temos um mundo pré-feito, não é? Sim, portanto, tu não tens nos teus textos infantis, tu não tratas as crianças como diminuídos, ou seja, são pessoas... Tu dás-lhe o texto, tens uma linguagem que é uma linguagem própria deles, metafórica e que permite que eles se sintam afins, mas as palavras, os jogos verbais que utilizas são jogos de livros que podem ser lidos por adultos sem qualquer tipo de problema. Porque eles
a curiosidade aguça a vontade de saber, não é? Claro, o que não se sabe fica-se a saber, não é? Acho que isto é um princípio básico da nossa vida. Se não se conhece o significado de uma palavra, fica-se a conhecer, nem que seja pelo som, se tiver preguiça de ir ao dicionário. Portanto, isso para mim é mesmo importante. Primeiro, não infantilizar as crianças. As crianças são infantis, como felizmente alguns adultos também são infantis, já são um bocadinho, mas as crianças, mas não temos de infantilizar, não temos de tornar tudo demasiado simples, porque as crianças também não simplificam o mundo, fazem as perguntas e às vezes as perguntas mais inteligentes. E depois há outra coisa, quando falamos de literatura infantil ou literatura juvenil, estamos a falar de literatura. Literatura requer um trabalho de linguagem. Eu não estou aqui para ensinar didaticamente qualquer coisa. Aliás, se eu quiser ensinar didaticamente qualquer coisa a um miúdo, digo-lhe, não faças isto, atravessa a estrada de determinada maneira, pensa assim ou pensa acolá. A literatura é para lançar uma série de... tem este objetivo, através da linguagem, lançar uma série de pistas. Nós sabemos de onde partimos, mas não sabemos onde é que aquilo vai chegar. E não temos de saber isso à partida. Portanto, este trabalho de linguagem, para mim, é importante. Mas tu não diminuis a ideia de uma mensagem nos textos, tanto no do Gaspar, mas, por exemplo, no Sempre, há sempre uma noção também de que queres dizer qualquer coisa. Não, tens um primado da linguagem anterior, não é? A literatura, é isso. Eu acho que um autor quer sempre dizer qualquer coisa, mesmo e principalmente que não saiba aquilo exatamente que quer dizer ou que pode vir a querer dizer. Há livros meus em que eu sei onde é que quero chegar, não sei. Esse depois vai chegar de todas as maneiras a alguns sítios. Eu sei que este livro, mais do que ter uma mensagem, não sei se tem uma mensagem, mas tem a ver com uma preocupação, de facto, com duas coisas, com a simplificação do mundo e a simplificação da linguagem, por isso é que eu falo deste palavrão, que é a palavra-diversidade, mas tem a ver com este mundo cada vez mais tecnocrático, em que o A corresponde a A, 1 mais 1 é igual a 2 e não temos de ir para além disso. E acho que isto é uma resposta um pouco a isso. Precisamos todos dar mais tempo ao tempo, precisamos todos de estar um bocadinho mais aluados e menos certos e menos com os pés bem assentes no chão e com quase tudo na lua, não é? Portanto, é essa capacidade de reparar e pensar, e se, como o Gaspar, e se a lua não for só aquele astro brilhante que toda a gente conhecemos, se a lua estiver aqui para invadir o mundo e lançar-nos estrelas cadentes que depois ficam alojadas no fundo do mar, nas costas do Pirilampo e transformarem este planeta num outro planeta. Neste caso, um planeta um bocadinho melhor, em que todos andemos num mundo mais brilhante e um bocadinho mais aluados e distraídos. E mostrar a distração também como não como uma coisa má, mas como algo que permite descobrir outras coisas. Eu acho que pode ser essa... Não sei se é a mensagem, é a resposta. Sim, é a resposta que eu quis dar a algumas preocupações, mas os livros, sejam os de poesia ou os infantis, no fundo é sempre uma resposta que nós queremos dar com a linguagem, com o trabalho de linguagem às coisas do mundo. Mas a poesia, nós vamos falar um bocadinho depois da poesia, tu não tens essa preocupação, é uma coisa, tu és uma poeta muito alicerçada no trabalho de linguagem. Sim, mas acho que nos livros infantis... Sim, também. Aliás, as minhas mensagens, pronto, tirando estas, são sempre um bocadinho politicamente incorretas. Eu tenho um livro sobre a família dos macacos, que é uma espécie de livro autobiográfico, tenho um livro sobre piolhos, os piolhos na cabeça dos miúdos e os miúdos na cabeça dos piolhos, portanto não tem aquele didatismo e a mensagem mais explícita nesse sentido, sou mais rapidamente desconfigura as coisas do que E diz-me uma coisa, tu já publicaste 16 livros, os primeiros tinham muitas vezes as ilustrações do Luís Henrique. Sim. Depois começaste a ter outros ilustradores também. És tu que escolhes? O teu editor tem alguma coisa a ver com isso? Como é que é esse processo de trabalho com o ilustrador que nos livros infantos juvenis é tão importante? Eu tenho
eu fico sempre espantadíssima com esta capacidade do ilustrador dar cor e dar corpo a coisas que são só palavras. Quando o meu filho era pequenino, disse uma vez uma coisa, eu estava a ler dos livros, e ele ainda não sabia ler, então eu estava a ler e ele perguntou: e este desenho, foste tu que fizeste? Eu não. Então e este, foste tu que fizeste? Eu já um bocado atrapalhada. Eu não, e este, fizeste tu? Então o que é que tu fizeste? Estas letras, dizia ele, que era a parte totalmente desinteressante, eram aqui umas coisas pintadas a preto, não tinham interesse no segundo. Claro. Depois lá percebeu isso. Mas eu fico sempre muito espantada e até um bocadinho ansiosa para ver como é que é a cara das minhas personagens, como é que é a cor do livro, como é que é o tom, não é? Portanto, é dar outro corpo a algo que são só palavras e que nem sequer tem nada, é algo muito difuso na minha cabeça. Os primeiros livros foram feitos com o Luís Henriques. O Luís Henriques é assim, e a Joana, que é a mulher dele, são sim meus amigos desde o secundário, desde o 10º ao 11º ano, não é? E quando eu comecei a escrever o meu primeiro livro, A Verdadeira História da Alice, que depois ganhou o prémio, antes de tudo, eu estava a escrever a história, mandando ao Luís, e o Luís ia fazendo os desenhos, assim, desenhos loucos, às vezes num guardanapo de papel, às vezes assim, guache, assim, portanto, assim, só por fazer, e nós passávamos férias juntos, os filhos dele, os meus, portanto, era assim um processo muito orgânico. Ele ainda não era ilustrador, eu também já tinha uns livros de poesia publicados, também ainda não era autora de livros infantis. Portanto, ele ilustrou sempre os meus primeiros livros, porque era o meu amigo que ia ilustrando os livros. Depois, entretanto, o Luís começou a fazer outras coisas, queria dedicar-se menos à ilustração, e os ilustradores vão sendo sugeridos, sugere-se ao editor, e depois vê-se consoante a disponibilidade, há propostas e os nomes vê-se são assim. todos eles fracos: Maria João Ono, Maria João Lima, Ana Ventura, Pedro Proença, Raquel ou Rachel? Raquel Caiano, que foi Raquel o último. Caiano, Madalena Raposo e o Sebastião Peixoto. Sim. Só coisas... São todos bons. São todos fracos, é uma coisa, não é? Não, Só são todos muito bons. Mas isso é a minha sorte também, também do editor conseguir que estes magníficos ilustradores... Está a tentar fazer-se notada a caminho. É isso, é isso mesmo. Falando um bocadinho agora, para já queria-te dizer uma coisa que gostei muito no livro, que é, quando tu usas, há uma palavra que eu acho que tu não colocas, o quarto minguante, mas que é a maneira como tu tratas a personagem e o Gaspar, os outros, e chamas de catraio. Que é uma coisa que não se lê, não está muito... Às vezes também chamo gaiato. Gaiato e catraio. É verdade. Pronto. E essa forma de tratamento é uma maneira de chamar aos miúdos uma coisa que não é habitual e que me parece ser muito querida nas personagens, porque ao mesmo tempo o catraio é alguém que, pelo menos lá em cima no norte, nós temos como gostamos muito dele e é um traquina que devia estar quieto. Mas o que é engraçado é que se nós formos... Eu sou um bocadinho obcecada por palavras. Acho que mesmo a parte da literatura infantil começa pelo gosto da poesia, que é um espanto perante a palavra. A verdade é que nenhum sinónimo é igual ao seu sinónimo. Isso é incrível aquilo que o ser humano faz com a linguagem. Parece que temos as palavras precisas, certas, para dizer qualquer coisa. Mas depois aparece-nos miúdo, depois aparece puto, e depois gaiato, e depois catraio. E cada um, podem ser todos sinónimos, cada um, em determinado texto, em determinada perspectiva, tem um poder e um valor diferente. Eu gosto muito disso, de experimentar e de brincar com as palavras, e que acho que é importante que todos nós percebamos isso, não é? Quando às vezes agora estamos nas eleições americanas, ouvimos o discurso do Trump, parece que só tem o domínio de 5 ou 6 palavras. Não é só a linguagem dele que é pobre, é um mundo que se torna muito mais pobre, muito mais monocromático, e isso assusta-me. Portanto, uso o máximo de palavras e de expressões, e gosto imenso de descobrir palavras novas e de as usar.
Os miúdos não sabem, ficam a saber. Falando um bocadinho do Sempre, que foi um convite para escreveres sobre o 25 de Abril para a Assembleia da República, numa coleção lindíssima que eles têm. Esse livro, eu aprendi sobre uma coisa que não sabia, tipo, nasceste em 73 e moraste na Suécia. Sim, uns meses. Uns meses. Uma coisa, como é que era a Suécia naquela altura? Estou a brincar, não dava, mas era não sei, ou seja, não por lembrança, mas a Suécia era um país muitíssimo civilizado, um país, isto é pelas memórias da tua família. Da minha família. Sim, mas pronto. Havia bibliotecas espantosas, parques infantis como cá não havia no tempo do fascismo, e em um sítio onde chegaram os meus pais, isto é importante, chegaram os meus pais exilados, não é? Exilados políticos, refugiados, se calhar chamar-lhe-iam agora, deram-lhes uma casa, deram-lhes, pôde trazer a família para lá, aulas na universidade, dinheiro de bolso para se manter, e fomos muitíssimo bem tratados. É muito engraçada a maneira como tu acolhidos. Contas que vocês foram, portanto o teu pai dá o salto e depois a família vai lá ter. E a tua casa foi num contentor, ou em 2 contentores, ou o que seja, de barco. Sim, porque pensámos que era para sempre. Só que depois dá-se aqui uma coisa chamada 25 de Abril e as coisas não saem do barco sequer. Eu tive muita dificuldade. Este livro que chama-se... não é a minha biografia, que se chama Sempre por causa do livro. Sempre está lá porque é... Eu sei, sim. Porque faz parte, de facto, é ao contrário. Mas faz parte desta biografia, de um modo também de falar muito lá de casa. A biografia é política, portanto tem uma questão... Também é, desde todos os anos. Nasceu em 73, um ano antes do 25 de Abril. Pronto, sempre, fascismo sempre. Nunca mais, porque eu nunca digo não a uma revolução sem dizer o apelido. Aliás, quando passo com os meus filhos pela ponte 25 de Abril, como é que se chama esta ponte 25 de Abril? Que não, sempre, fascismo nunca mais. Não, pois. Não, foi a coisa do Carlos Daniel. Pois. Eu tive com o Carlos Daniel há pouco tempo e ele estava a dizer isso. Foi incrível a maneira como eu tive que dizer ao homem à frente, porque ele dizia Salazar. Disse, não, 25 de Abril. Disse, não, Salazar, não, 25, disse aquilo 3 vezes. Nós abusamos lá em casa um bocadinho, é ponto 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, e é assim. Bom, e este foi um dos livros, acho que foi o livro mais difícil, aliás, de escrever. Quando me convidaram na Assembleia da República para o fazer, havia vários temas. Isto faz parte de uma coleção chamada Missão Democracia, e esta coleção pretende falar de alguns temas caros e importantes do nosso partido, do nosso país e da nossa democracia, desde a implantação da República, a várias questões da cidadania, a liberdade, a democracia, as eleições, também a ditadura, e o meu foi o 25 de Abril. E o meu comentário, por estranho que pareça, foi mas eu não gostava de ficar com o 25 de Abril, porque eu achava que era, na próxima, uns 50 anos, uma responsabilidade muitíssimo grande, além de que há livros muitíssimo bons, muitos publicados na Caminho também, sobre o 25 de Abril. Eu tinha algum medo e fiz várias experiências de texto. E foi a primeira vez que entreguei um texto quase um mês mais cedo, com o medo de não conseguir fazer. E este é um dos meus únicos livros. Há bocado eu, a brincar, disse que tinha aquele livro dos macacos, que era autobiográfico, mas é o único livro verdadeiramente autobiográfico, em que falo de um eu quando eu nasci, e esse eu sou mesmo eu. Portanto, contar a história. E acho que uma história paradigmática do 25 de Abril da minha família é, de facto... Meu pai foi a salto para a Suécia, depois fomos todos ter com ele, a minha mãe, a minha avó, a minha irmã e eu, e partiu de Lisboa num cargueiro, toda a tralha, toda a mobília, porque se pensava que era para sempre, não é? Bem, o barco demorou a lá chegar, portanto deu-se o 25 de Abril e o barco não chegou a desembarcar.
não é? Portanto, voltou depois, portanto, o contentor voltou para trás, porque mal souberam do 25 de Abril, os meus pais, não foi logo a seguir, estiveram à espera que chegasse o barco ainda e que pudessem despachar as coisas de volta, e depois voltaram para Portugal. Mas deixa-me só falo, depois não me calo. Não, é assim, está mesmo para te ouvir, não é a mim, portanto. Mas este livro é um livro autobiográfico, não só para contar essa história, não é? Mas também é um livro autobiográfico porque eu tentei pôr lá dentro muito da memória pessoal e coletiva do que é um 25 de Abril, quase de folclore, das músicas, as canções, os versos, alguns poemas que não têm a ver diretamente com o imaginário do 25 de Abril, mas que eu recupero e que associo, que estão aqui escondidos também no meio das palavras. E para dizer isso, a biografia não é só a nossa vida, nasci em tal ano, em tal sítio, etc., mas a biografia também são os livros que lemos, aquilo que ouvimos, tudo isso faz parte também da nossa vida e da nossa memória. O teu pai tem uma coisa que diz que foi ele que disse, mas que não foi ele que disse. Não, é que é a coisa da biografia. Todos os livros são autobiográficos. Isso é uma frase de Borges que ele cita. Pois, mas sabes que o Ricardo Araújo Pereira, por exemplo, cita sendo do teu pai. Porque deve tê-lo ouvido e então dizer e não... agora já, pronto, daqui a pouco o teu pai é o Borges. Foi numa entrevista de Borges que ele diz, de facto, todos os livros, eu acredito nisso piamente, todos os livros são autobiográficos, só que alguns começam, era uma vez nasci em tal ano, em tal sítio, e outros era uma vez um rei que tinha três filhas, não é? O rei Lear, não é? Portanto, mas de facto é isso, tudo faz parte da nossa biografia, aquilo que leio não é menos biográfico, aquilo que eu reconheço não é menos biográfico do que os momentos específicos que vivi, ou que acho que vivi, tal como reorganizo isso narrativamente na minha memória, não é? E tu achas, esta pergunta é quase um bocadinho retórica, mas quero-te dar essa... Achas que faz muito sentido a celebração do 25 de Abril, ainda mais nesta altura? Acho que absolutamente. Eu estou preocupada com o mundo. E quando te falei há bocado de atenção que os meus pais eram refugiados, não é? Os exilados eram refugiados, é pensar, na palavra e pensar muito nisso. E atenção, nós chegámos à Suécia, quando estava a falar da Suécia, tinha uns parques infantis, ao que parece, eu não me lembro de nada, mas espantosos. Eu fui internada logo pequenina, com meses no hospital. Era um hospital que até tinha, para nós isto já é normal agora, uma salinha para as outras crianças brincarem. Não era nada daquilo que estávamos habituados a chegar. Nós vivíamos num país atrasadíssimo, um país muito pobre, um país muito miserável, em que as pessoas de facto não tinham nada, e não tinham nada. Os meus pais eram de Lisboa. Se pensarmos fora de Lisboa, era de uma pobreza tremenda. Reparem, nós éramos, isto é para fazer uma comparação, mais escuros que os suecos, não é? Com uma cultura absolutamente diferente, não é? Ali penso que ninguém atravessaria a rua. Aliás, meu pai tem uma história incrível sobre isso. Ninguém atravessava a rua fora da passadeira e viesse carro ou não viesse carro. Meu pai conta uma história que uma vez atravessou, não vinha carro nenhum, a passadeira, e foi logo chamada a atenção a passadeira, não, fora da passadeira, por um polícia, não é? Não sabemos se calhar mais barulhentos do que os suecos, com certeza que sim, muito mais gesticulantes, etc. E esta diferença de perspectiva acho que é muito... Esse podia ter sido um dos pontos do livro também, mas havia muitos, não é? Mas sim, acho que faz todo o sentido. Aliás, tanto se vê que faz sentido que vimos como os 50 anos do 25 de Abril, espero que não tenha sido o canto do cisne, não é? Como estava cheio, com alguma preocupação, se calhar, também das pessoas. Sim. Podia só ter respondido sim, acho. Não, eu perguntei-te uma pergunta que já sabia a resposta, exatamente para te ouvir a dizer isso, e concordo contigo, é claro que faz todo sentido. Falaste nas eleições americanas e estamos todos aqui a ver o que é que vai acontecer. Vamos a seguir todos tentar. Há muitos anos perguntaram-me se eu mandasse
coisa daqueles inquéritos, TN, não sei o que é que eu queria, e eu disse que achava que todos devíamos votar nas eleições americanas, porque é uma importância tão grande para o mundo inteiro, que pronto. Eu não sei se queres falar um bocadinho da poesia. Se quiseres. Este livro, eu sou um bocadinho, como é que eu ia dizer, suspeito a falar dele, porque fui eu que o editei, não tem só aqui outro editor, também estou cá eu, na imprensa nacional, e foi muito, eu acho que foi uma reparação, porque tu tens os livros da poesia, os teus livros de poesia desde 98 até 2023, quando está aqui um inédito, estavam dispersos em muitos sítios e não havia uma consciencialização da tua obra, e que, a brincar, são quase 500 páginas de texto. Sim. Como é que é a poesia? Como é que é no sentido, como é que te surge a poesia? Tu tens uma ideia, trabalhas numa palavra, como é que é? Surge-me normalmente como resposta à leitura. Não é? Não como resposta a estímulos, às vezes sim, mas normalmente como resposta à leitura, às vezes com uma certa irritação perante versos e formações de que gosto muito e de que gostei muito, e que ficam ali a maturar, em que tenho quase de responder. Ou seja, a tua poesia já é na gênese intertextual, digamos assim. Sim, eu acho que a escrita é sempre uma forma de leitura. Aqui evidencio esse processo de leitura, aliás, em quase todos, mesmo os poemas mais antigos, também estão cheios de referências, de brincadeiras, de citações, etc. Depois comecei a tornar isso quase modo, mais do que tema, ou mais do que exemplo específico, mesmo um modo específico. O livro das Orelhas de Karenin tem resumos. E esses resumos às vezes são citações, às vezes são outros pequenos poemas de remissões. O primeiro poema do livro inédito, desse livro Uma Pedra na Boca, é feito só de versos, não é o primeiro ou é o segundo, não é o prefácio, não é o prefácio, mas é o outro, a epígrafe. A epígrafe é logo não, primeiro. Então é o prefácio, é isso, é o prefácio que tem uma série de todas as citações, ou aquilo que seriam epígrafes de alguns dos poemas, ou seja, aquele embrião de onde partiram, às vezes sei reconhecê-lo, outras vezes não, outras vezes são falsos reconhecimentos, bem a posteriori, não é? Isto também é um jogo ficcional que se faz aqui, mas esse poema é só feito com as citações que podiam lá ter estado, portanto nem sequer é um poema meu, é um poema de toda a confluência de leituras, porque eu acho mesmo que são as duas faces da mesma moeda, a escrita e a leitura. Logo sim. O primeiro poema, depois na página. Porque é o que me interessa. Chama-se Amar Estanca, que é uma referência ao Pavese, claro. Pavese, não é? Queres ler um poema ou dois? Assim, Posso. Como? Eu tenho um poema que se chama Moreira. Não me lembro, mas sou capaz de ter. Já sei qual é que é. Esse é longo. Não se chama Amoreira, mas tem uma amoreira. Lá pelo. É verdade. Mas esse se calhar. É para ler um, não é? Sim, lê um poema. Posso ler, é esse. Acho que é este mesmo, Amar Estanca. Vê lá ser muito grande. É muito grande. Mas posso ler, se calhar, se calhar aquele prefácio de que estava a falar, que é feito, que aparece aqui indicado em itálico, com as tais citações Isto é uma maneira várias. Que tu tens na leitura, como não podes sublinhar os itálicos, as pessoas não sabem se estas expressões maravilhosas são tuas ou não. O que também acho que... Isto é um artifício, é inteligente a parte dela. Porque o que não gostarem, então não é meu. Exatamente. Não, sim, mas eu aqui pus em itálico, aqui também neste livro pus em itálico os poemas, os versos, as músicas, mas acho que não tem de estar nestes casos. Tu acreditas que um bom escritor rouba? Eu acho que o propósito, não é propósito, mas a consequência óbvia
da escrita ou da leitura para aquele que escreve não é um roubar nesse sentido, mas é a apropriação. É uma apropriação. É como se fosse a poesia assim uma forma ou um ângulo de nos apropriarmos Sim, porque a coisa do mundo. roubar, as pessoas depois têm a noção de estar a plagiar, não é uma apropriação, não, é uma é uma modificação. Estar a partir pedra com as palavras dos outros. Este verso, sim, isto é de Gusmão. Nós escrevemos sempre, isto é não sei se é um verso, se é do ensaio de Manuel Gusmão. Nós escrevemos sempre com as palavras dos outros. E nós somos das palavras dos outros também. E isso, eu simplesmente torno isso visível e gosto de tornar isso visível, a escrita como forma de leitura. Leio então o prefácio, que a pequenina alegria de limpar o pó à espantosa realidade das coisas, a um tijolo, um crânio, à ternura de uma pedra sem folhas, um sino, a retinir na imaculada campa dos poemas com o único sentido oculto de não terem oculto sentido nenhum. Limpar asseadamente, sim, esfregar, lavar com a água dolorosa até ao brilho lustroso e desvalido dos sonhos afogados, a impávida pele inchada de uma palavra sem pensamento. Depois da casa arrumada, ouvir 3 pancadas na porta e perguntar: quem és? O desejo entra e só então responde: lava, depois pó, de novo, depois nada. Casa roubada, trancas à porta, uma para cada boca. A boca de uma mulher é sempre impura, escancarada, rugindo gargalhadas dissonantes às postas. Os poetas malditos e brutais atiram pássaros a pedras. Outros, lamentáveis, lançam versos à miséria poída das palavras. 5 palavras só, 5 pedrinhas: desistência, desalento, prostração, desolação, desânimo. As mulheres poetas não sabem com quantas pedras se constrói uma muralha, nem com quantas sílabas se faz uma gaiola, nem escrevem pássaros, pedras ou palavras nos poemas, sequer coisas familiares, úteis e vagas como escovas de dentes. Por vezes, textos, sim, que desatam num egocentrismo incrível a comandar e a reger tudo mais. As mulheres entram e saem por toda a parte, batem simplesmente com as portas maciças da verosimilhança e rebentam fechaduras dentro da boca, enquanto escrevem, saindo dos bosques recolhidas nos seus trapos e capuzes, lambendo a sua infinidade de cicatrizes com as cuecas amodarçadas nos lábios. Vozeada louca, um tipo de ruído mais impossível de ouvir do que calar. Escrevem e riscam nas cascas dos plátanos, nos bancos do jardim, nas perfeitas estátuas de mármore de Carrara, a inteira negação de um Deus. Muito obrigado. Obrigada. E tu escreves literatura infantil e escreves poesia. E nunca te aventuraste. Escreves ensaio também, mas de uma maneira, digamos, mais, entre aspas, profissional, por seres professor universitário. Já te via escrever textos, a ler outros. Nunca te aventuraste na ficção? Eu tenho alguns contos publicados em algumas antologias, em alguns projetos. Eu acho que perco demasiado tempo a limpar o pó, como que se dizia, a limpar o pó à esquina das palavras. E para mim é um trabalho que custa, eu sou lenta, eu sou demorada. E depois tenho outro problema, que é o problema, se calhar, dos poetas de formação. Eu não, apesar de dar uma cadeira, de ensinar uma cadeira que se chama Modelos da Narrativa, eu não sei contar histórias. E às vezes não me interessa muito contar. É verdade, não me interessa muito contar histórias. Os meus livros, na verdade, este talvez, mas não contam histórias. Não é? Estão a pensar em coisas e em dizer coisas. Mas estás a ver que isto está, e a rimar. Não estão aqui estas pessoas podiam guardar segredo, mas está ali uma coisa verde. Está lá fora a professora de elementos de narrativa. Diz que não sabe de modelos da narrativa. Modelos da narrativa. Mas acho que ensino bem os modelos da narrativa. E acho que vou ensinar. Mas não...
eu distraio-me. Eu, de facto, sou como as crianças que ficam a brincar com a comida, que ficam a brincar com as palavras. Eu distraio-me muito e tenho alguma dificuldade em seguir o ritmo sequencial da temporalidade que é preciso para Sabes contar. a teoria toda, ensinas a teoria toda? Sei, reconheço e tenho alguns contos e vou contando. Se calhar um dia possa balançar-me numa estrutura maior, e mesmo o registro ensaístico, eu explico isso tudo nas aulas, mesmo o registro ensaístico tem uma temporalidade narrativa que corresponde, na verdade, ao nosso modo natural de pensarmos o mundo e de pensarmos a nossa própria língua. O nosso registro é narrativo, não é? Nós somos seres narrativos, a nossa memória é uma história, não é? Que selecionamos traços, prolongamos pontos, prolongamos outros, e aquilo que nós dizemos que é a nossa memória, a nossa identidade, é a história que contamos a nós próprios de todos os episódios, de todos os minutos da vida, como num filme, da vida que tivemos. Há anos que estão entre parênteses, há momentos que estão alongados, portanto é esse trabalho da temporalidade. A mim interessa mais este tempo em vórtice, que é o tempo da poesia. O David Moura Ferreira tem uma frase que gosto muito, que separa a narrativa da prosa, dizendo que, uma metáfora geométrica, a prosa e a ficção, o romance, o conto, é uma linha, não é? Com o tempo, com a temporalidade. A poesia, e também, de alguma maneira, aquilo que eu faço nos livros infantis é uma espécie de ponto, é uma efervescência, um sentido, uma ideia, uma linguagem que faz pensar de determinada forma, mas sem temporalidade, ou quase a escusarmos à temporalidade natural do mundo e da nossa própria linguagem. E tu agora os livros infantis que tu escreves tendem a ser convites ou são histórias que tu pensas e começas a trabalhar? A poesia já percebemos que nasce muitas leituras. É raro ser convite. Este foi uma proposta. Também tenho alguns livros que correspondem a propostas, mas poucos. Normalmente é uma ideia que me aparece, uma história que me aparece e que vou desenvolvendo. Normalmente sempre muito em volta da linguagem, de trabalho de linguagem, e depois resvala tudo um pouco. Não digo para a poesia, às vezes resvala para a poesia, mas para a rima, para os ecos de língua, tudo isso, mesmo nos livros infantis, mesmo até neste. Sim, tens uma coisa do mente, a certa altura. Sim, a certa altura as palavras estão em rima interna. Sim. É esse o meu E as declinações processo que fazes do uso da lua, do aluado, do lunático. Sim, das outras palavras, o engordar, o emagrecer, do emagrar, o engordecer, portanto, essas brincadeiras. Tu gostas muito de fazer isso. Sim. Eu vou ver se aqui, nós estamos todos muito tecnológicos, e então disseram-me para eu ir ver ao WhatsApp se há alguma pergunta de fora, mas para já não há. Portanto, não há nenhuma pergunta. Eu não sei se alguém daqui quer fazer alguma pergunta ou comentário, ou Gaspar? Não sei se preciso de microfone. É melhor, ele vai trazer. Só vir aqui, é mais para fazer lá uma transmissão. Se calhar a minha pergunta. Não é preciso o microfone. Mas eu vou fazendo a pergunta, senão isto também fica muito parado. Eu estava a ver aqui, portanto, o editor na Caminho, na Imprensa Nacional Casa da Moeda com o Jorge, na Abismo, suponho, com o Cotrim. Sim, com o Cotrim. Portanto, é o escritor que vai atrás da editora, a editora vai atrás do escritor, são momentos felizes e bons encontros, porque isto é catálogo de editoras.
Tenho, por acaso, tenho e ainda bem que falou do João Paulo Cotrim, não é? Que Fizemos uma homenagem há pouco tempo. Pois, e de facto tenho tido a sorte de grandes editores. E tive também fui editada eu não me canso de dizer isso, pelo Fernando Guerreiro, que foi quem publicou o meu primeiro livro, a Poética Breve, na Black Sun Editores. Portanto, começou com um livro feíssimo. Os livros eram pensados para o texto. Não havia ali nada de estético. Era uma coisa. Não, havia a estética própria dos livros da Black Sun, que eram assim, daquela forma e com aquela certa estranheza. Era isso, era. Um bocado fora do tempo, porque aquilo foi nos anos 90, mas que. Pronto, e não queria deixar de dizer. O teu livro é aquele que é cor-de-rosa e. Não, é azul, tem assim um transistor. Mas tem um meio. Bocadinho de cor-de-rosa, alguns lá no meio também. Talvez uma risca, não é? Aqui, mas é assim um azul céu, sim, quando está muito bom tempo. Cian, assim, aquele cian mesmo. Mas. É assim mesmo. Porque não concordo. Black Sun, não, porque era. Não concordo. Eu andava nessa altura nos alfarrabistas à procura de livros de poesia. Foi aí que comprei o teu, quando saiu, logo em 98 ou 99, talvez para aí na leitura no Porto. E os livros da Black Sun havia ali, porque os textos eram também fora da caixa, portanto, o próprio livro trazia dentro textos esquisitos, era tudo estranho ali dentro, não era aquela coisa, pronto, temos aqui um livro que está pensado... Não era uma editora convencional. Não era. Não, esteticamente nada. é uma coisa que nem não interessa e depois falando só de maresia. Livros... Não era isso. Não, era ao contrário disso. Não, era ao portanto, contrário. se o livro fosse e o belo livro teve assim uma aspecto, edição... cuidado, eu tinha sido aluna do Fernando Guerreiro. Numa cadeira em que foi a cadeira em que eu tive a pior nota da faculdade, mas que também ele próprio não gostava de muito dar aquela cadeira, que era metodologia do trabalho científico. E tive assim uma nota... Metodologia do trabalho científico na Faculdade de Letras. Não, uma nota péssima, não era assim tão péssima, tive um 13, mas acho que ainda consegui ter melhor nota à informática, que fazia média. Mas depois, no terceiro, no quarto ano, depois enchi-me de coragem e fui falar com o Fernando Guerreiro, que era mais professor, era o editor, e andava lá pela faculdade, tínhamos toda uma admiração brutal por ele, e dei-lhe assim um conjunto de poemas e ele respondeu-me de uma maneira... Eu não me esqueci da pergunta. Respondeu-me de uma forma que eu fiquei logo aflitíssima, porque ele é assim muito reto. Eu vou ler, mas não li nenhuma aquilo que eu disser. Fiquei logo em pânico, achar que não ia publicar, e depois propôs-me de facto publicar. Depende disso, mas que era preciso escolher ali quais eram os poemas que ele gostava mais e tal, de uma série também de referências que achava que a minha poesia por essa linha que eu depois foi muito, muito interessante. Esse é um livro que guardo. Aliás, que eu pedi ao Fernando Guerreiro e depois aceitou. O Pusfácio do Não Desfazendo é do Fernando Guerreiro, que foi assim o meu primeiro editor. Mas aí fui eu falar com o antigo professor, por quem tinha imensa admiração, e entregar os poemas. Então com a Caminho. Mas sim. Antes disso, tu publicas com o Cruz Santos. Com o Cruz Santos, que também eu tinha ganho uma bolsa de criação literária e tinha ficado com 2 livros. Mas isso não foi antes disso. Foi 2006? Mas antes disso publiquei em 2004 da Alice. Sim, mas eu só estou aí após da poesia. Não, mas isso é importante, porque eu ganhei aquele prémio Branquinho da Fonseca com o livro da Alice, em que não havia só um texto e os desenhos loucos do Luís Henriques, e ganhei o prémio, e aí podia, a editora é que concorria para ficar, e tive a sorte de ser o José Oliveira, que perguntou se podia, na Gulbenkian, se podia ficar então com o livro, e foi aí que começou a caminho. Depois... Depois o Cruxantes em 2006. Depois teve o Cruxantes de 2006. Também penso eu que enviei. Ele tinha aquela coleção de pequeno formato. Também são sempre. De facto, há uma escolha também
daquilo que é importante para mim, o livro e a imagem, mesmo nos livros O Cruz Santos, infantis, só para sim. dar-me... O Cruz Santos foi, ainda está vivo, um dos maiores editores portugueses, era o editor do Eugênio Andrade, Sim. na Limiar, na Inova, na Modo de Ler, ele teve uma série de... E lá na em cima ASA no Porto, tinha aquela e depois coleção... tinha, na Campo das Letras primeiro, Sim, teve uma e depois, coleção, mas esse foi, e depois esse na foi na ASA, ASA, e tinha quando a aquela ASA... coleção do pequeno formato em que tínhamos e isso para mim era Tinha importante, uma espécie de fotografiazinha, uma gravura, extra-texto. fotografia que também foi do Luís Henriques, nessa altura, que acompanhava, portanto, essa imagem acompanhava. Era uma coisa que a regra do com jogo o fez nos Coutinho anos 80 não o conhecia também, com o Coutinho não o conhecia, e não o conhecia pessoalmente. Quando a editora, eu também tinha um livro, quando a editora saiu, eu enviei um e-mail. E foi das coisas mais incríveis que me aconteceu, que foi passado. Ele respondeu-me imediatamente e passado 3 ou 4 dias disse que quer publicar, que foi assim uma sorte. E depois publicou, não sei, o livro, não está aqui, o livro Rupturas e Ligamentos, que para mim é assim um livro absolutamente incrível, de uma exuberância, com os desenhos do André da Loba. Portanto, eu gosto muito desse livro também como objeto e a palavra resvalar para lá da palavra e quase multiplicar-se em outras formas, em outros contextos e tudo isso. Portanto, o Coutinho também fui eu que lhe escrevi, depois a caminho, a partir daí, cada vez que tinha um livro... É na Caminhos, já não está lá o José Oliveira, agora está o Manel, mas tem sempre sido uma parceria muito boa. Mas sim, vou ter esse cuidado de procurar. Caminho, não é? Como? Alguém tem que dar nome à caminho, coitado. Não, sim. Mas alguém tem... Vou ver aqui no WhatsApp se alguém me mandou alguma coisa. Temos uma. Incrível. A Ana Santos pergunta: tem alguma palavra ligada aos livros e à literatura que a Rita usa habitualmente? Alguma palavra ligada aos livros? Isto tem a ver com o podcast, de certeza também, não é? Porque vocês têm sempre a escolha de uma palavra quinzenalmente. O que eu uso habitualmente, não sei, mas tu estavas a falar do gaiato. Eu acho que em todos os livros, gaiato e catraio anda por lá. Anda sempre por lá. Cada vez que há um miúdo que tenha de ser nomeado, anda sempre por lá a passar. Não sei se há alguma palavra específica que eu use sempre, mas eu ando sempre, eu gosto desta expressão, ando sempre à cata de palavras. Aliás, estavas a dizer o podcast que tenho com estes dois grandes monstros da comunicação, que é o Francisco Lação e o Fernando Alves. Nós pedimos sempre pegamos sempre numa palavra estranha, uma palavra que não seja tão comum, para a partir daí começar a pensar, dar um enfoque para pensar nos vários temas. Já respondemos à Ana. Mas eu vou pensando se há assim alguma palavra que esteja Ana sempre Santos, presente. Que agradecemos. Muito obrigado, Ana, que deve estar ali a ver. E há mais alguém que queira fazer aqui alguma questão, algum comentário? Olá, Rita. Eu quero fazer uma pergunta que é a seguinte. Normalmente nós, quando pensamos em literatura, pensamos em gerações de poetas. Pensamos assim numa espécie de coletivo. Tu achas que neste momento encontras identificação com outros nomes da literatura portuguesa? Ou seja, quem é que se senta contigo à fogueira se tivesses que nomear alguém? Estás a falar de linhagens. Eu estou a falar de parcerias contemporâneas. Parcerias... Achas que há vozes no panorama da poesia atual com que eu me identifico? Exatamente. Mesmo que não tenha uma poesia assim tão parecida com aquilo que faço. Há imensas vozes de que gosto muito. Posso nomear, depois vou esquecer uma série delas. Ninguém está a ouvir. Mas posso, se me esquecer. Mas há uma série de nomes de que gosto muito da Maria de Valdegato,
gosto muito da Tatiana Faia, que conheço pessoalmente, mas também gosto muito da Andreia Faria, que não conheço tão bem. Conheço pessoalmente, porque a partir há alguns autores que gostamos muito como autores e gostamos também muito como pessoas, umas que já conhecia antes, depois fui conhecendo depois Paulo José Miranda, Vasco, bem, podia enumerar uma série de nomes que se calhar não pertencem, por isso é que eu fiquei um bocado preocupada quando pediste linhagens, que é um bocadinho mais difícil, mas identifico com muita da poesia atual e leio, não é? Por exemplo, agora na última semana estive a ler o último livro do João Paulo Esteves da Cunha, que me deixou absolutamente maravilhada, em que sei que dali vão sair algumas epígrafes de certeza para algum sítio. Agora, se calhar temos alguma dificuldade em encontrar linhagens e grupos muito específicos, mas há muitos autores. Mas a tua linhagem vem dos anos 60 e do estruturalismo e do trabalho da palavra sim, e do há autores Gastão que eu gosto. Dessa noção início, quer dizer, sim, tu não estás no regresso ao real, o real a ti não te interessa nada. Nem acho que. Mas isso depois era uma longa discussão, se acredito. Já acabou o jogo, temos tempo. Não, se acreditamos muito nessa ideia do regresso ao real ou não. O real também é feito de linguagem, nós não temos acesso a real nenhum, por isso é que eu estava com aquela história do Trump e das palavras pausas, nós não temos acesso a real nenhum sem ser por intermédio das palavras. Isto não é, para nós, isto não é uma cadeira, um cadeirão, não é o que está aqui, é um sofá, não é? Nós só vemos as coisas com as palavras, às vezes precisamos de fazer, e é isso que fazemos com a poesia, dizer, a linguagem sai um bocadinho para lá para eu ter acesso e percepção das coisas do mundo. Mas sim, eu gosto muito, não diria a minha linhagem, nem pensar, mas há autores dos anos 60, poesia 61, de que gosto muito, são muito importantes para mim. Não é? A Luísa Neto Jorge, para mim, é sempre um espanto com o que é capaz de fazer com a língua, resgatando-lhe este real mais cotidiano. Mas também gosto muito de alguns autores em que o real parece estar lá de uma forma mais evidente, mas depois é outras coisas que uma pessoa encontra lá que estão, mas não estão, não é? Mas sim, se me pedis uma poeta que eu gosto muito e que regresso sempre e muitas vezes, é a Luísa Neto Jorge. Eu tenho assim o Ciclópico Ato, algumas das imagens do Ciclópico Ato na parede. Ciclópico Ato do Ciclópico Ato que sai com o Jorge Martins. Ok. Com o Jorge Martins tem aquele que é um poema retransformado, e isso interessa-me imenso, é um poema retransformado plasticamente pelo Jorge Martins, não é só o poema em si, tal como aparece na antologia, é a obra, que é uma generosidade muito grande, não é? A Luísa Neto Jorge ter oferecido o poema para ele desmembrar e dar-lhe um corpo que é outra coisa, que já não são palavras, são outras coisas, um processo de leitura com outra temporalidade, que é uma coisa incrível. Isso interessa-me muito, não é? Essa relação com a imagem também me interessa muito, sim. Muito bem. Não sei se te respondi, sim? Acho que ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que aqui estão, muito obrigado. Agora parece como é que é um apresentador de televisão. Muito obrigado a todos lá em casa. Espero por vós na próxima vez. E anuncio. Amanhã estará aqui o Tito Couto a falar com esse desconhecido como a caminho, o Miguel Esteves Cardoso. Ok. Também, portanto, dará oportunidade aos mais novos. Tivemos aqui nós, agora vem os mais novos com o Miguel. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado deste bocadinho. Obrigada, como nós gostamos. Obrigada.